Boa noite. Pensar Política renova os seus cumprimentos de toda a gente, de todos os auditores do nosso programa. Hoje tenho comigo, para falar de política, o Pedro Carvalho, um jovem com 38 anos, solteiro, um rapaz. 36. Ou 36, eu já me enganei, então. Trabalhador por conta de outrem, no entanto do CDS desde jovem, aliás ainda continua a ser jovem, que se candidata à conselhia do CDS de Gondomar. É com ele que vou falar na próxima hora, para trocarmos algumas ideias sobre política. E sobre política vou começar por falar, vou pedir ao Pedro que sumariamente diga quem é o Pedro, para depois entrarmos então na nossa guerra política de discussão. Pedro, a palavra é tua, ou é sua. Eu tenho o hábito de às vezes tratar as pessoas por tu. Que não é. Como é que prefere? É por você, então pode ser tudo. Então por tu, tudo bem. Antes de mais, queria agradecer o convite, a amabilidade do convite que me foi endossado por parte da Gondomar FM e do Joaquim. Agradecer esse convite. É com agrado que estou aqui pela primeira vez e que estarei cá, sempre disponível para colaborar convosco, sempre que vocês entenderem que o meu contributo é oportuno e pertinente, estarei sempre disponível para colaborar convosco. Pedi-me para fazer uma apresentação minha, correto? Sim. Como o Joaquim já disse, o meu nome é Pedro Carvalho, tenho 36 anos, vou fazer 37, se Deus quiser. Meados de junho. Sou nascido e criado em Fenzres, freguesia onde vivo e onde resido. Trabalho numa empresa multinacional ligada à área do ambiente, faço a gestão da frota do grupo, de um grupo de empresas, neste caso. Filiei-me sozinho, quer no partido, quer na juventude partidária do CDS, neste caso na JP, ou seja, não conhecia ninguém, filiei-me por livre iniciativa. Gosto de política e filiei-me em 2009, numa altura que estávamos a caminhar por uma situação difícil no país, e achei que deveria de dar o meu contributo, não ficar em casa no sofá de braços cruzados, porque nós... Uma das coisas que eu percebo é um jovem, portanto há 10 anos atrás o Pedro tinha 26 anos, 26 anos, quando e de facto é aquilo que hoje falta na política, é pessoas jovens a interessarem-se pela política e terem uma atividade cívica que independentemente de onde estamos, onde deixamos de estar, independentemente das questões ideológicas, é fundamental. Okay. Eu acho que o Pedro, os meus parabéns ao Pedro. Muito obrigado. Porque entra, de facto, na política, não para servir da política, mas como alguém que gosta da política, porque se fosse para servir da política, estaria noutros andantes que não CDS. Seguramente, ainda por cima em Gondomar. Plenamente de acordo. Pedro, hoje vamos começar esta guerrilha. Em paz. Em paz e sossego. Para falar sobre regionalização versus descentralização. Está muito na moda hoje falar-se na descentralização num projeto do governo que tem sido rejeitado a maioria das vezes pelos autarcas. E há hoje um movimento muito em que o Presidente da Câmara Municipal do Porto tem vindo a ser um líder representante a regionalização. Na minha opinião, e bem. Era isso que eu lhe ia perguntar. O que é que entende? E já vi que é a favor da regionalização, eu também não direi menos, porque também sou favorável à regionalização. Já somos dois, graças a Deus. O que é que você entende sobre esta dicotomia de centralização e regionalização? Acha que a centralização resolve o problema do desenvolvimento do país, ou é por via da regionalização que nós podemos encontrar uma outra via de desenvolvimento e de crescimento do país mais integrado, mais harmónico, relativamente, por exemplo, ao interior e à questão do norte, centro, sul? Sim. Eu vou começar por fazer aqui uma pequena observação. Eu sempre fui
desde sempre, adepto da regionalização, um tema que não é consensual dentro da Conselhia do CDS-Gondomar, nem dentro do próprio partido. É engraçado que o CDS foi sempre um partido muito favorável à regionalização. Sim, não é muito consensual. Mudou essa percepção, porque eu tive sempre, das pessoas que eu conheço do CDS, e conheci o secretário-geral, o antigo presidente, o Ribeiro Castro, que era um regionalista. O próprio temos muitos. Paulo Portas também era um regionalista. Temos muitos, mas não é um tema consensual de facto. Para mim, eu sou democrata cristão e dentro da democracia cristã, um dos princípios que a democracia cristã é o princípio da subsidiariedade. E acho efetivamente que num país com a nossa realidade e as 4 décadas de democracia já o provaram, que não é, na minha opinião, não é com esta descentralização que vamos resolver o problema das assimetrias entre o interior e o litoral. Na minha opinião não é. Deus queira que eu esteja enganado e que seja, mas não é. Na minha opinião não é. Acho que efetivamente o Rui Moreira tem tido uma postura coerente, sempre foi uma causa que ele sempre defendeu desde sempre, ainda antes de ser presidente da Câmara Municipal, e tem mantido essa opinião. E acho que efetivamente o problema do país reside num Estado cada vez mais centralista, e temos agora o exemplo muito recente, dois exemplos muito recentes. Vai-se fazer as jornadas da juventude e foi feito um sorteio. Eu vou ser aqui um bocadinho irónico, foi feito um sorteio e por sorte calhou Lisboa. Podia ter calhado Vila Real, Bragança, Braga, Porto, Aveiro ou Coimbra, mas não, calhou Lisboa. Por acaso, Pedro, deixa-me discutir um bocado assim. Este é um exemplo, mas podia falar no caso do Infarmed, que não foi a Câmara Municipal do Porto. Isso é outro exemplo que é muito mais notório do que o do só para dizer só para concluir, peço desculpa. Sim. Joaquim, eu acredito obviamente que descentralizar sim, mas descentralizar organismos de Lisboa para fora de Lisboa não. Custa muito. Percebe? Ou seja, aquilo que eu quero dizer é: vamos descentralizar ou regionalizar, aquilo que vocês queiram chamar, descentralizar organismos, institutos públicos para outras regiões do país, seja para Bragança, seja para Évora, seja para Porto Alegre, seja para o interior do país, que urge efetivamente olhar com olhos de ver para o interior, efetivamente, e não olhar só para o litoral, porque as assimetrias continuam. Não é, na minha opinião, com a descentralização, é efetivamente com a regionalização. E, na minha opinião, deveria ser feito um novo referendo, região a região, e cada uma das regiões decidir o que é que quer para o seu próprio futuro. Se a região do Porto quiser efetivamente ser uma região, por exemplo, e se a região norte, neste caso, quiser ser uma região, e se a região centro não quiser, deixem a região norte ser uma região, porque já temos a região autónoma dos Açores e da Madeira, e não é por aí que o gato vai aos filhosos, amigos à mesma. Acho que efetivamente deve ser dada a liberdade a cada uma das regiões para decidir o que é que quer fazer do seu próprio futuro. Se querem efetivamente... Mas acha que é razoável fazermos uma regionalização região a região? Ou seja, temos depois a região norte, depois o resto do país não ser regionalizado, e acha que isso vai funcionar? Essa questão, eu ponho esta questão, por acaso um exemplo que deu das jornadas da juventude. Eu por acaso tenho uma proposta, tenho vindo noutros espaços a defender isto, que eu continuo a defender aqui, é que de facto o país é demasiadamente pequeno para termos estruturas tão elevadas que comportem uma jornada de juventude que vai arrastar milhares de pessoas. Sim. Aliás, quer dizer, eu sou um Rotary, sou membro do Rotary Clube de Gondomar, e há 2 anos, acho que foi há 2 ou 3 anos, não me recordo bem, o Rotary Internacional fez um evento em Portugal e trouxe atrás de si 70 mil pessoas.
E só havia uma região que podia comportar-se uma organização deste nível com 70 mil pessoas, que era Lisboa. Porque os hotéis, os aeroportos, as próprias estruturas locais, é que o Porto ainda não tem essa estrutura para poder aguentar com um evento desta dimensão. Portanto, não é por aí que eu penso que a regionalização possa ser defendida. Pode ser defendida mais pelo desenvolvimento do interior e para limitar ou para reduzir as assimetrias entre o interior e o litoral. Portanto, acho que nós temos que ter um discurso, porque o grande problema, e isto agora até pensou que sou eu a ser entrevistado, o grande problema que nos puseram, as grandes areias que puseram no caminho, em 98, foi naturalmente ruído. Sim. Para se fazer nada. Sim. Então, nós temos que definir um projeto como um projeto único. A regionalização definir aquelas regiões. Perguntou-me se funcionaria, se era viável haver o referendo região a região e haver regiões. Sim, que o aprovassem. Eu não tenho uma bola de cristal para lhe dizer se vai funcionar ou não. Do Brexit, não é? Que eles também, agora, os defensores de Brexit também dizem isso. Não tínhamos nenhuma bolinha de cristal para dizer o que ia acontecer. Mas devia-se prevenir antes. É diferente. A Inglaterra sempre teve com um pai dentro e um pai fora. Verdade, não é? E um pai fora. É diferente. Não, aqui a questão é mesmo a questão do desenvolvimento. E lá, voltando a esta questão, acho que este processo de descentralização não está a ser bem conduzido, e o Joaquim falou há um bocado, com uma série de autarcas, muitos deles até do Partido Socialista, e eu estive a ler uma entrevista. Só 38 é que se estive a ler uma entrevista do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que é do Partido Socialista, e o grande problema deste pacote de descentralização que o Governo pretende aplicar, e o erro é o mesmo que já se fez no passado com outras reformas, é que se quer aplicar a descentralização a réguas quadro para todo o país. E uma autarquia no interior, por exemplo, Pedrógão ou Vila Real já tem alguma capacidade, mas dentro do distrito de Vila Real, por exemplo, Chaves, evidentemente que não tem os mesmos capacidades financeiras nem recursos humanos para receber competências, nomeadamente nas áreas, por exemplo, vou dar um exemplo, na questão dos fundos comunitários. Na gestão dos fundos comunitários teriam que contratar técnicos superiores, e a grande parte das autarquias não tem sequer capacidade financeira para contratar técnicos superiores, porque também há outro problema, que os autarcas no caso dos serviços centrais, só que o problema é dos serviços centrais estão todos em Lisboa. Também, das duas uma, ou se descentraliza efetivamente as competências, os meios humanos e o respectivo pacote financeiro, e aquilo que o Rui Moreira diz, e bem, querem transformar as autarquias em tarefeiras do Governo, tem a sua razão, e daí grande parte das autarquias terem umas não terem aceito nenhuma das competências que o Governo queria efetivamente delegar, outras terem aceito parte delas. Algumas até já faziam algumas dessas competências. Já fazia a questão da educação, sim, era uma das áreas onde a Câmara de Gondomar já praticava essa descentralização, porque já tomava conta digamos, das instalações das escolas e sim, algumas autarquias, não só a de Gondomar, várias pelo país, que já tinham na sua esfera de gestão autárquica municipal, efetivamente, algumas das competências que o Governo quer descentralizar. Mas a maior parte dessas autarquias, e o Joaquim sabe muito bem, estão no litoral, não estão no interior. Sim. E efetivamente, e não é preciso recuar muito tempo no tempo para termos um exemplo muito prático, que é preciso olhar para o interior com outros olhos. O descalabro dos incêndios o ano passado não tem só a ver com a falta de coordenação e com as condições climatéricas, tem a ver também com o desinvestimento que tem havido no interior. Ou seja, as pessoas saem, vêm viver para as malhas urbanas, seja de Braga, de Aveiro, de Porto, de Coimbra, de Leiria e de Lisboa,
e efetivamente deixam ao abandono tudo aquilo que tem no interior. Os terrenos, as casas, e não há depois, efetivamente, ninguém no interior para fazer a manutenção dos campos, que antigamente eram campos agrícolas, e dos terrenos, que não eram agrícolas, mas que tinham florestação. Sendo que aqui também o Estado tem grande parte de responsabilidade, porque grande parte desses terrenos também são terrenos públicos, ou das autarquias ou de organismos do Estado, ou seja, o próprio Estado também não dá o exemplo no que diz respeito à limpeza dos próprios terrenos, e efetivamente urge chamar pessoas, de preferência jovens, para o interior, porque senão vamos continuar a ter efetivamente as assimetrias que temos económicas, sociais, que têm um custo ao erário público e que sai do bolso de todos nós, muito elevados, e que o Joaquim há um bocado estávamos a falar o problema é este: antes como do programa. Eu posso levar jovens para o interior se depois ele não tem escola para os filhos, depois não tem emprego para a mulher, depois não tem os serviços públicos que devia ter acesso? Esse é que é o problema, porque nós, agora já os CTTs estão a querer fechar mais não sei quantos postos de atendimento em não sei quantos concelhos. Certo. A banca já fugiu da maioria dos concelhos. Não há população? Claro. A própria Caixa de Depósito. Quer dizer, os próprios serviços do Estado das Finanças, não sei o que, já saíram de lá. Joaquim, mas diga como uma é coisa. Que nós podemos atrair pessoas para esse interesse se temos este tipo de próprio Estado, temos que fazer o inverso daquilo que temos feito. Eu trabalhei no CTT 2 anos. Para entregar cartas é preciso ter residentes. Se não houver lá ninguém, claro, o CTT não tem cartas para entregar. Da mesma forma que os bancos também não vão ter balcões abertos para não receber clientes, não é? Sim, mas até nas sedes de conselhos os bancos têm clientes, não têm tanto aqueles que eles precisam. Certo. Porque hoje cada vez mais se faz os serviços em casa, não é? Dos próprios, que depois é outra discussão, mas isso não é para aqui para chamar, porque é o próprio negócio da banca, como é que ela funciona, como é que deixa de funcionar, e dos próprios CTTs, porque quando foi a privatização dos CTTs, era assegurar que ele que se manteria distribuído no Serviço Universal, sim. Agora, é preciso pôr as entidades reguladoras a agir, não é? Há vários problemas, Joaquim. Eu acho que o problema do interior resolve-se com políticas públicas também que incentivem efetivamente os jovens e os empresários, porque não adianta deslocar jovens para o interior, a não ser para ir trabalhar na agricultura, e a agricultura não tem capacidade para absorver todo o tipo de resposta e de empregabilidade. Não creio que... Não creio que vamos transformar Viseu e Castelo Branco e Guarda e Porto Alegre e etc, todos esses distritos em regiões viradas única exclusivamente para a agricultura. Pedro, há uma coisa que eu sei, e estive recentemente ligado até a um processo de até porque temos a Espanha bem perto. Mas nós trabalhamos até melhor que a Espanha em algumas áreas da agricultura. E eu estou a falar do Distrito de Bragança, do Concelho de Vinhoso, que há projetos na área das oliveiras, do olival, sim, do castanheiro e da amendoeira, de frutos secos, em que temos um trabalho meritório e que onde se pode fazer, de facto, não é grande criador de postos de trabalho, mas é uma atividade que pode ser rentável. E é uma área que nós podemos desenvolver. Mas aquilo que eu estava a dizer não pode ser a única. Claro que não. Não pode ser a única. Era isso que eu estava a dizer. Outras coisas, a agricultura e o mundo rural são fundamentais e são importantes no interior. Mas não podem ser só o alavanque económico e social de uma região. É impossível. Aquilo que eu estava a dizer é que temos que caminhar no sentido inverso daquilo que temos feito. Se calhar, por exemplo, em vez de estarmos a taxar as escutas no interior, deixar de as taxar.
Por exemplo, em vez de carregarmos as empresas com a mesma taxa, com a mesma carga fiscal no interior, se calhar olhar de forma diferente para as empresas do interior, e não taxar as empresas do interior e do litoral da mesma forma, porque as empresas do interior têm um custo mais elevado do que as empresas do litoral. Pedro, a questão é essa. Como é que você pode atrair para o interior jovens qualificados? Na questão dos transportes. Claro, mas como é que pode atrair para o interior jovens qualificados se não houver garantias de que ele pode ter acesso, para os filhos dele, não é? Podem ter acesso a escolas, hospitais qualificados. É o que eu estou a dizer, tem que haver um investimento, simultaneamente tem que haver um investimento público, tem que haver, como estava a dizer, diretamente nós já estamos a pagar o preço do Orçamento de Estado e pelos erros de gestão, não só deste governo, de vários governos, infelizmente, que não têm olhado para o interior. Daí eu estar a dizer, efetivamente, as verbas saem diretas ou indiretamente. Claro. Dê-lhe um exemplo. Sai amanhã, não é? Aquilo que se gastou no combate aos incêndios e que se vai gastar agora e que se está a gastar no apoio para reflorestar as áreas ardidas, para indemnizar as empresas que foram destruídas, as habitações que foram destruídas, infelizmente as vidas que se perderam, tudo isso é dinheiro. São restauradas, não é? Exatamente, tudo isso é dinheiro que sai. Podia ter sido gasto previamente com medidas preventivas, é o que eu estava a dizer, olhar para a carga fiscal, quer das empresas, quer das famílias, e quem diz na carga fiscal diz também na parte dos transportes. Eu estava lá a falar da questão das scooters, porque acho que as empresas que estão instaladas no interior e que trabalham, seja na área dos transportes, na área da logística, que têm necessidade de receber, seja equipamentos, seja materiais, seja bens, que haja uma necessidade de fazer um transporte por via terrestre, seja de Lisboa, seja de Aveiro, seja do Porto, para um dos distritos do interior, neste momento tem um custo avultado, quer pelas portagens, quer pelo combustível, quer por tudo aquilo que há em termos de carga fiscal sobre as empresas. Há um erro básico no desenvolvimento de Portugal no pós-25 de Abril. Desde há vários anos, infelizmente. Que é há várias décadas. Da falta de aposta, por exemplo, na ferrovia. Também. Acho que a ferrovia deveria ter sido, até para a redução de custos de transporte, seria uma das apostas mais importantes que o país tinha. Mas o país optou pelas autoestradas. Joaquim, há vários erros. Agora o Joaquim tocou no ponto que me lembrou outro. Portugal recebeu imenso dinheiro de fundos comunitários para desmantelar, por exemplo, a nossa frota pesqueira, por exemplo. Por exemplo, o que é que nós estamos a fazer agora, neste momento? Estamos a fazer o inverso, estamos novamente a regressar ao mar e estamos novamente a investir naquilo que nos pagaram para nós desinvestirmos. Eu não é por ser amigo da senhora Ministra do Mar, mas Ana quem diz a frota pesqueira diz outras coisas. Não, é isso que eu ia dizer. A Ana Paula Vitorino, de facto, trouxe uma lufada de ar fresco nesta questão. Isto não é só culpa, também foi culpa dos governos, mas também foi culpa da União Europeia. Foi culpa da União Europeia porque disse-nos, olha, desmantelem, e estão-me a lembrar das cotas, por exemplo. Não, mas foi culpa nossa, sobretudo. Porque aceitamos, vendemos. Eu lembro-me quando foi o pacote da alienação da frota pesqueira e das pescas. Foi só um exemplo. Da agricultura. Foi só um exemplo. Eu sei que Portugal a agricultura também. 3 mil milhões de euros, não é? Agricultura e pescas. Agora, de facto, eu tenho estado atento e, de facto, aquilo que a Ana Paula Vitorino tem vindo a fazer é muito meritório, que é a questão de tirar proveito do mar. Como? Através da aquicultura, de novos... Portanto, de criar no mar as condições para produzir os peixes de que nós necessitamos e deixamos de ficar reféns
digamos, Sim, porque nós somos um grande consumidor de peixe, nomeadamente a sardinha, e qualquer dia não há sardinha. Achei muito. Não é brincadeira, mas qualquer dia não há sardinha, efetivamente, para as festas. Outro dia fiquei muito. Para os santos populares. Outro dia havia um programa que eu fiquei. Eu já sabia que havia aquicultura do robalo e da dourada. E do salmão também. Mas aqui fazemos muito. O salmão é na Noruega, sim. Agora estamos a fazer estava a dar um exemplo, que é um peixe muito grande, que eu agora não me recordo o nome dele. Aqui fazemos muito de facto, há uma investigação muito forte. Sim. Há uma investigação muito forte na área da piscicultura para, de facto, se poder produzir em ambiente... Em cativeiro, entre aspas. Em cativeiro. O peixe, que acho que é fundamental, até para... Uma das coisas que, de facto... Não somos autossuficientes. Uma das coisas que eu acho que o Sr. Presidente da República, em tempos o disse, acho que nós devíamos ver... Agora já nem sei se foi o Cavaco, se foi o Marcelo, que falou que tínhamos que nos virar para o mar, porque acho que no mar nós temos uma frente marinha muito forte. E enorme. E acho que podemos tirar mais vantagens. E acho que esta Ministra tem tido essa particularidade de saber olhar para o mar e para as novas maneiras do mar, da maneira do mar nos dar aquilo que o mar nos pode dar. Eu acho que ela que está a fazer isso, porque nós falávamos na altura nas placas giratórias. Já começamos a olhar para o mar há alguns anos. E agora é importante acordarmos efetivamente para isso. Aliás, até porque nós somos um povo que tem tradição e história no mar. No mar, não é? Agora, mudando um bocado de tema, Pedro, vamos falar da lei da base de saúde, que é uma área da esta discussão. Apresento dois projetos interessantes que apareceram, com algumas similitudes, mas com algumas divergências e profundas. Uma dando nota de uma maior interação do sistema privado no Serviço Nacional de Saúde, no sistema de saúde. Sim. E outra dando uma característica mais subsidiária ao setor privado para o Sistema Nacional de Saúde. Infelizmente, o mundo tem visto que quando o privado entra na saúde, tem uma característica muito própria, que é a característica do lucro, não é? Que ninguém pode pôr em causa, pode tornar a saúde um negócio. Aliás, isto é uma frase que acho que é Jerónimo de Sousa que a diz, acho que foi ele que a disse. Como é que vê esta questão da ligação ou da relação entre o privado e o público no Sistema Nacional de Saúde? Porque acho que foi uma das grandes conquistas do pós-25 de Abril, foi o Sistema Nacional de Saúde que temos, o Serviço Nacional de Saúde que temos. E, de facto, tem tido, apesar de algumas dificuldades, ainda hoje é algo que honra os portugueses. Joaquim, como é que vê esta nova... Eu sou democrata cristão, por isso não sou fanático do capitalismo selvagem. Sou e sempre fui um defensor do Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que eu entendo é que os portugueses têm de ter todos acesso à saúde e que, na minha modesta opinião, e temos alguns casos práticos, o Serviço Nacional de Saúde pode trabalhar em parceria, seja com o setor social, seja com o setor privado, e através das PPPs, daquelas que funcionam bem. E estou-me a lembrar do caso do Hospital de Braga, por exemplo, que é um caso de sucesso e que parece que a parceria vai terminar. Acha que funciona? Eu, por acaso, tenho uma opinião diversa. Eu acho que aqui, deixa-me só concluir. Não, mas só para dizer isto, é que o Hospital de Braga, a parceria público-privada com o Hospital de Braga, durante muito tempo foi matéria de discussão na televisão, nos meios de comunicação, porque não aceitava alguns doentes, nomeadamente os doentes oncológicos. E isso também é algo que nos deve deixar preocupados.
Não sei se recorda desses pormenores logo do arranque das PPPs, que era notícia dos jornais e da comunicação. Mas diga. Não, aquilo que eu estava a dizer era, efetivamente, não devemos descurar. Acho que o Sistema Nacional de Saúde tem de evoluir no sentido de alargar e diversificar as diversas formas de prestação de serviços. Sempre em benefício dos cidadãos, independentemente da natureza pública, privada ou social das instituições prestadoras de serviço, salvaguardando, como é lógico, sempre os princípios da transparência, da prestação de contas e da avaliação de resultados. Aliás, o SNS tem protocolos com entidades do setor social e entidades públicas para a realização de análises clínicas e exames médicos. E estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Hospital da Perlada, que é da Santa Casa da Misericórdia do Porto. E acho que em determinados acho que em determinados locais do país, por exemplo, onde o Estado, por exemplo, não tem resposta, e infelizmente há vários, onde o Estado não tem resposta, ou seja, onde o SNS não está presente, seja através dos centros de saúde, seja através de unidades hospitalares, eu não vejo qual é o problema do Serviço Nacional de Saúde celebrar com essas entidades, seja do setor social, das Santas Casas da Misericórdia, ou de fundações de caráter social, ou entidades privadas, servir, fazer protocolos, evidentemente que tem que ser protocolos, têm que ser acompanhados, avaliados, mas celebrar protocolos com essas entidades com o intuito de prestar sempre os cuidados de saúde à população, porque acho que é esse o principal objetivo, é que as pessoas tenham cuidados de saúde e não tenham que fazer 200 km para, por exemplo, recorrer a um serviço de urgência ou ter que estar, por exemplo, um ano e meio. Eu dou um exemplo, e não é preciso estar no interior. A minha mãe esteve mais de um ano à espera de uma consulta de especialidade da dor, por exemplo. Só há um hospital aqui no Porto, aqui no Centro Hospitalar do Norte, que é o Santo António. É o Santo António, exatamente. Foi o caso. E quem diz nas consultas de especialidade, que o SNS, quando tem listas de espera grande em determinadas especialidades, eu dei o exemplo da dor porque tenho um caso prático em casa, mas conheço outros, quem diz listas de espera para consultas externas de especialidade diz para cirurgias. Eu acho que não devemos de olhar. Não é? Sim, eu acho que há áreas em que o SNS deveria celebrar protocolos à semelhança daqueles que já existem, com as entidades do setor social e do setor privado. E, efetivamente, há PPPs que não funcionaram bem, há que reconhecer, há outras que funcionaram bem, há que reconhecer. Há, efetivamente, prestadores do serviço social que têm sido parceiros do SNS de longa data, e o exemplo do Hospital da Perlada acho que é um bom exemplo e nós conhecemos-lo muito bem. E a minha mãe já foi utente do Hospital da Perlada em ortopedia e foi muito bem lá, e foi muito bem tratada lá, muito bem tratada lá. E eu sou a prova viva disso, porque eu sempre fiz questão de acompanhar os meus pais. O meu pai, infelizmente, já cá não está, mas sempre acompanhei os dois, sempre que pude também, porque também trabalho e nem sempre é fácil conciliar, mas sempre acompanhei nos casos mais delicados. A minha mãe tem um problema grave na coluna e esteve para ser operada, acabou por não ser operada, mas esteve para ser operada no Hospital da Perlada à coluna, e foi muito bem tratada em ortopedia lá, e a capacidade de resposta foi rápida. Eu recordo na altura, a minha mãe esperou por uma consulta de especialidade de ortopedia na Perlada 3-4 meses, estamos a falar, nada transcendente comparado com aquilo que acontece agora. Por isso, acho que não devemos de olhar para o setor privado e o setor social como o bicho-papão. Não é por aí. Temos que defender o problema é que o princípio deve ser defender o SNS. O problema é que o Estado às vezes fica refém do setor privado. Ou seja, quando alarga o grau de convenções, e isto tem acontecido em alguns setores de atividade, depois fica muito dependente do privado. Eu estou a falar, por exemplo, das análises clínicas, que apesar de o Estado hoje ter internamente eu agora não me recordo o nome que é dado a isso,
ter internamente capacidade para produzir muitas análises clínicas, ainda não um elevado grau de convenções com outras entidades. Aliás, sente-se isso com as grandes movimentações, compras de grandes, e portanto estamos na mão de 4 ou 5, começamos a estar na mão das 4 ou 5 grandes empresas. Não acho que é por aí. Eu vou dar um exemplo. O meu pai fazia análises, era acompanhado no Centro Hospitalar de Porto, em endocrinologia, que ele era diabético há uma série de anos e fazia insulina. E também já começava a ter alguns princípios no rim direito, estava no início de uma nefropatia, e ele fazia análises meio ano fazia análises e quase todos os anos fazia ecografias. E eu recordo que o Hospital Santo António, o meu pai chegou a fazer uma ecografia numa clínica da Maia, para depois ser vista no Hospital Santo António. Sim. A minha mãe chegou a fazer, não me recordo agora que exame, relativamente à parte ortopédica, um exame fora, também acho que na mesma clínica, na Maia, e eu muito honestamente não vejo qual é o problema do Serviço Nacional de Saúde. Quando não tem capacidade de resposta, os hospitais delegarem, fazerem um acordo. E estou a falar, neste caso, da administração dos centros hospitalares, terem essa autonomia de gestão de, em determinado momento, olharem para as listas de espera, seja das análises, seja das consultas externas, seja das cirurgias, e dizer, estamos com uma lista de espera grande, vamos contratar fora durante um determinado período de tempo para aliviar as listas de espera e dar resposta aos doentes. Desde que o preço seja o preço do... Como é lógico, mas tem que ser acordado, e acho que tem que ser acordado, evidentemente que tem que ser um preço justo, e não faço a mínima ideia, porque eu não sou da área da saúde, não faço a mínima ideia que preços é que se praticam, mas acho que não é por aí... não é por aí que devemos olhar. Aliás, estamos aqui em Gondomar, por exemplo, o Hospital Fernando Pessoa tem protocolo com o SNS para a realização de exames, e é um hospital-escola, tem protocolo com o SNS, e a minha mãe faz lá exames de rotina, análises e outro tipo de exames. Não vejo qual é o problema do Serviço Nacional de Saúde ter um protocolo com o Hospital Fernando Pessoa, por exemplo. Claro, não é isso que está em causa. É o Serviço Nacional de Saúde transferir na íntegra alguns serviços para as entidades privadas. Por exemplo, a nefrologia. 7%, só 7% das hemodiálises são feitas pelo Estado. Pelo Serviço Nacional de Saúde. Os 93% são feitos por privados. E o Estado está privado. Há capacidade de resposta? Não há. E não há porquê. Então que somente. Que se investe. Então que somente. Não se tem investido. Mas isso é outra história. Joaquim, aquilo que eu estou a dizer é... Eu não discordo daquilo que diz. Contra as empresas privadas que fazem isso. Eu não discordo daquilo que diz. Contra o Estado. Agora, que está refém daquelas entidades. Eu acho que não é tão assim. Daquilo que eu estive a ler, eu confesso, não tinha tido tempo de aprofundar o tema da lei de bases da saúde. Estive a dar uma vista de olhos aos projetos, exatamente. O da Maria de Belém vinha mais no sentido de uma maior ligação. Acho que o projeto da Maria de Belém faz todo sentido, e acho que a Maria de Belém foi uma boa ministra da Saúde, e acho que não devemos de olhar, e eu percebo que o Partido Socialista tem um acordo parlamentar com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e que haja também alguma pressão da parte dos partidos mais à esquerda para que o Partido Socialista tenha outras opções na lei de bases da saúde. Mas, efetivamente, o Partido Socialista tem que se preocupar, efetivamente, com a realidade objetiva e concreta do Serviço Nacional de Saúde, e, principalmente, com os utentes. Foi feito um encontro, vou dizer isto, porque eu acho que isto é fundamental. Houve um encontro em Coimbra para a discussão da lei de bases da saúde, apresentada pelo Governo, que reuniu gente de vários quadrantes políticos, nomeadamente da direita, eu conheço alguns,
que de facto entendem que devemos preservar até as últimas consequências da saúde, independentemente de também haver uma interligação com o setor privado, porque é fundamental, o setor social. O setor social. Tem que haver. Porque ele está no terreno. Tem que haver, mas tem que ser monitorizado. Tem que haver e tem que ser monitorizado, porque as parcerias público-privadas, seja na saúde, seja no tipo de áreas, e estou-me a lembrar, por exemplo, da questão das autoestradas, se não houver efetivamente uma fiscalização das PPP, evidentemente que pode haver casos em que depois, mais tarde, nós nos venhamos a deparar com algumas situações desagradáveis que têm bastante peso no bolso dos contribuintes e das empresas, não é? No nosso bolso. É isso que nós não queremos. Para acabar as questões políticas nacionais, vamos agora, só assim, não passar com as divergências com o PS. O CDS ultimamente tem mostrado algumas divergências. Divergências com quem? Com o PSD. Com os outros partidos, é claro e notório. A Associação Cristas tem vindo a fazer todo um trabalho, toda uma movimentação no sentido de ocupar o espaço que o PSD, parece-me que com o Rui Rio, não está muito apto a ganhar. Estou a falar do espaço entre a direita e o centro-direita, em que o Rui Rio parece-me que tem uma posição mais de centro-esquerda. Sim. O centro, não diria centro-esquerda, mas se calhar até um bocadinho. E depois temos aqueles movimentos do Aliança, temos o movimento do Chega, do André Ventura, ligados ao PSD, e a Associação Cristas parece que está a querer agregar neste espaço uma forte apoio e combatendo, digamos, o PSD de Rui Rio. Acha que eu estou a fazer uma leitura certa ou nem por isso? De certa forma, Joaquim, eu acho que, efetivamente, se o PSD tem escrito na sua matriz, e eu não gosto muito de falar dos outros, da casa dos outros, muito honestamente, gosto de falar da minha. Estou a falar do CDS. Gosto de falar da minha. O CDS alberga dentro do Partido Democratas Cristãos, que é a principal ala dentro do partido, até porque é essa nós somos personalistas humanistas e é essa a matriz que está na nossa declaração de princípios. Defendemos o personalismo humanista, mas albergamos dentro do CDS conservadores e liberais, mais até que conservadores. Na minha opinião, aquilo que está a acontecer foi que houve desde a primeira hora, e não foi por parte do CDS, não foi por parte dos dirigentes do CDS, houve desde a primeira hora, desde que a direção do PSD tomou posse, uma aproximação clara ao governo. Eu estou-me a lembrar a primeira e para quem foi parceiro da coligação, não neste governo e em governos anteriores, a primeira reunião que o Rui Rio teve foi com António Costa e não foi com a Associação Cristas, ou seja, com o CDS. E se efetivamente o PSD se deslocou da sua área política mais para o centro no intuito de captar algum eleitorado ao Partido Socialista, evidentemente que o CDS está a ocupar, e bem, na minha opinião, e bem, o espaço político. Mas aí, por acaso, deixe-me só concluir. Deixou o ónus da governação dos 4 anos para o PSD e assumiu ela as vantagens de ser de oposição. Sim. É uma vantagem política. Algo que a Associação assume. É normal isto se acontecesse ao centro-esquerda. Faz lembrar aquilo de 83, 85, que o PS também coligação do PSD, e quem ganhou foi o PSD, porque disse mal do PS enquanto governou para... Joaquim, há aqui uma questão que é preciso perceber. Se não fosse o CDS a ocupar esse espaço, seria outro partido de centro-direita a ocupá-lo. Sim, nós já sabemos quem são. Exatamente. Aliás, eu olho para esta questão e acho que o CDS, e falando também de todos os partidos, acho que o CDS não deve olhar só para o espaço político deixado em aberto pelo PSD. Acho que
e agora vou falar um bocadinho transversal a todos os partidos, acho que os partidos têm que mudar a sua mensagem de uma vez por todas, ou seja, tem que começar a falar português em vez de falar politiquês, e tem que efetivamente começar a chegar aos portugueses. E acho que o CDS, e agora falo pelo CDS, o CDS tem que começar a olhar efetivamente para aqueles eleitores que se abstêm, que são que são a grande maior parte, seja nas eleições autárquicas, seja nas legislativas, seja nas europeias, porque é um fenómeno que é transversal a todo tipo de eleições, nem mesmo os fenómenos das candidaturas independentes fazem baixar a taxa de abstenção, e isso, a mim, como jovem, preocupa-me porque mostra que as pessoas estão completamente descrentes da classe política e dos políticos, e de certa forma os partidos e os dirigentes políticos puseram-se a jeito, não só pela forma como comunicam, a velha questão das promessas feitas e promessas não cumpridas, a questão da corrupção, a questão da falta de ética, a questão da falta de ética, a questão da proximidade dos partidos às pessoas, e eu acho que isto aqui é absolutamente fundamental, e eu costumo dizer isto, que é preciso que os partidos se abram de uma vez por todas à sociedade civil, e quando digo abrir, é os partidos estarem próximos das pessoas, perceberem efetivamente quais é que são os problemas das pessoas concretos e específicos, e não estou a dizer lenga-lenga, nenhuma lenga-lenga, nem a fazer bluff. A realidade é esta: a taxa de abstenção tem vindo a subir ato eleitoral após ato eleitoral, mesmo nas eleições autárquicas, especialmente nas mesas mais jovens. Isso a mim preocupa-me bastante, e acho muito honestamente que se nada for feito, seja pelo CDS, seja pelo PSD, seja pelo PS, seja por todos os partidos que têm assento na Assembleia da República, em efetivamente inverter esta tendência do afastamento das pessoas, dos políticos, e eu costumo dizer uma frase para sintetizar muito isto: não é política que já não desperta interesse nas pessoas, é a forma como alguns a exerce que lhe retira a credibilidade. E os partidos têm efetivamente que começar a olhar para as pessoas de outra forma, e têm que efetivamente penetrar no eleitorado que se abstém, chamar essas pessoas que estão em casa, que muitas das vezes reclamam e que se queixam que isto está mal e etc., mas depois não vêm exercer o seu direito de voto, não exercem o direito ao sufrágio, ou seja, queixam-se porque temos uma carga fiscal grande. É fácil queixar-se, mas agir é muito mais difícil, não é? Exatamente, mas expressar o seu voto, acredito que se não há nenhum partido que se enquadre dentro das ideias que a pessoa defende, tudo bem, tem sempre a opção de votar em branco, mas exerceu. Aliás, eu até, se temos uma taxa de abstenção de 56 ou na casa dos 50 e tal por cento, perto dos 60%, eu acho que os partidos políticos só vão acordar para esta questão da abstenção quando começamos a ter uma taxa de votação em branco na ordem, se calhar, dos 20% e dos 30%. Se tivermos votos em branco na ordem dos 20% e dos 30%, os partidos políticos vão começar todos a dizer: alto, o que é que se passa? Claro. O que é que nós estamos a fazer de errado? Claro. Pedro, vamos agora para outra meia área, mas aqui vamos tentar ocupar o menor tempo possível da nossa conversa, que é a proteção civil. Também tem tido tem sido uma área muito discutida para esta questão agora dos bombeiros que fazem greve, nomeadamente os sapadores, a questão dos incêndios, do pedrógão, não sei o quê. Sim. É possível haver tanta gente e o comando estar um pouco centralizado numa ou duas figuras? O que é que se passa se as coisas de antes até não funcionam mal? É o dinheiro? Joaquim, é agora também as carreiras? Eu acho que é um bocadinho tudo. Mas sabe que havia voluntários, que os bombeiros, a maioria dos bombeiros eram voluntários,
mas agora também querem carreiras, querem aumento de salários. Querem... Sim, a maioria dos bombeiros são voluntários e acho que temos que lhes agradecerem muito, porque quando estamos em perigo, quem nos vem acudir são eles. Mas em primeira instância. Mas eles agora querem aumento de carreiras, querem carreiras, mesmo os voluntários, não estou a falar dos sapadores. Se eu falasse de voluntários, pensava que eram voluntários, que eram voluntariado. Certo, Joaquim, mas não acha, eu acho que eles devem, vou começar então pela questão da cadeia, vou sintetizar. Eu sou completamente favorável à descentralização da cadeia do comando na Proteção Civil. Acho que é fundamental porque quem está no terreno, efetivamente, conhece a geografia do terreno, conhece as equipas, conhece quem está a trabalhar no terreno, e acho que é fundamental, e acho que a prova de que falhou o ano passado no combate aos incêndios foi quando se centralizou as operações na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil em Pedrógão, há 2 anos, e o CIRESP, não foi só o falhanço do CIRESP que continua por resolver, não foi só a questão do CIRESP, foi também essa questão, ou seja, a cadeia de comando passou diretamente para a Autoridade Nacional de Proteção Civil e colocou-se para segundo plano centenas de homens e mulheres que conhecem a realidade do terreno como ninguém. Ou seja, o caminho tem que ser... O tal centralismo que estávamos a falar, o caminho tem que ser descentralizar. Até aqui, mais uma vez, o caminho vem tocar no ponto central, que é o centralismo. Relativamente aos bombeiros voluntários, eu acho que eles devem ter alguns benefícios. Se eles colocam a vida deles em risco para nos defender, seja num combate ao incêndio, seja num acidente de viação, e estou-me a recordar, não vai há muito tempo, 3 bombeiros do corpo dos bombeiros voluntários de Balbão não morreram atropelados no túnel das Areias por um milagre, e eu conheço um deles, já seja surdo, cego e mudo, mas imagino que um deles, e aliás temos um bombeiro gravemente ferido, voluntário que esteve no combate aos incêndios em Pedrógão Grande, aos grandes incêndios, e está com uma reforma miserável. Sim, por invalidez. Eu acho que os bombeiros voluntários têm que ter, efetivamente, algumas benesses. Seja na isenção da taxas moderadoras, se calhar, sem dúvida, seja se calhar, por exemplo, seja, por exemplo, na criação de seguros de vida, de saúde, para eles, porque a maior parte deles tem outra atividade profissional, tem famílias, deixam filhos, são homens como nós. Claro. E em primeira com uma causa nobre, que é a defesa. Com uma causa nobre. Eu neste aspecto eu vou fazer a minha culpa. Nós lá em casa sempre fomos sócios dos bombeiros voluntários de Gondomar. Eu infelizmente já precisei deles, e foram eles que me socorreram. Acho que se todos contribuíssemos um bocadinho, e não nos podemos lembrar dos bombeiros só apenas na época do verão, que é aquilo que acontece com muita frequência. Nós lá em casa contribuímos todos para os bombeiros voluntários de Gondomar, seja com cotas, seja para iniciativas que eles fazem, e com outras corporações, por exemplo, os de Balbão, normalmente o José, quando me encontra, pede-me e eu contribuo. Pedro, já ultrapassavas um bocado o limite que tínhamos para a proteção civil. Vamos agora falar daquilo que também é central nesta conversa, que é a política local, o CDS. O que é que o CDS se propõe? O Pedro é candidato à Comissão Política Conselheiro do CDS de Gondomar e portanto, tem propostas a fazer aos seus correligionários. O que é que o Pedro... eu vou fazer aqui uma primeira abordagem. O CDS tem estado um bocado ausente das questões autárquicas em Gondomar. Aliás, eu penso que o CDS tem tido uma ausência muito grande na questão autárquica nacional.
Quer dizer, e conhecendo melhor o terreno de Gondomar, acho que também em Gondomar, embora tenha tido... Infelizmente conheço as duas realidades. Eu tenho, e tem gente muito meritória nos seus quadros, e falo aqui de Gondomar, dos seus quadros na área das autarquias. Porquê? O que é preciso fazer para dar visibilidade, para dar... Também uma das coisas que eu noto é que o CDS normalmente está ausente de toda e qualquer atividade social, política, desportiva, da atividade da vida. Tenho uma explicação. Não é só aqui em Gondomar, é transversal a boa parte do país, embora nos últimos anos tenha havido uma melhoria no que diz respeito ao esforço, tem havido um esforço por parte da Direção Nacional e das estruturas distritais em efetivamente começar em o CDS se começar a afirmar cada vez mais como um partido também local e começar a ter mais autarcas. O CDS, e é uma radiografia que eu faço a nível geral, o CDS não é um partido, nunca foi um partido com vocação autárquica, e acho um bocadinho também por culpa própria, ou seja, nunca se olhou para as estruturas locais e para as estruturas distritais da forma como se devia ter olhado, e estou a falar por parte da Direção Nacional, mas também há um bocadinho de comodismo por parte das estruturas locais, ou seja, há aqui dois problemas, ou seja, a Direção Nacional não incentiva a que as estruturas locais, seja as comissões políticas distritais, seja as comissões políticas concelhias, trabalhem no sentido de preparar as suas estruturas para se apresentar sozinhas às eleições autárquicas, mas também as estruturas locais não fazem esse trabalho. Aquilo que eu me proponho a fazer, efetivamente, eu e a minha equipa, e foi esse o principal motivo que me levou a candidatar, é preparar efetivamente a conselhia para em 2021 o partido estar preparado para todos os cenários em Gondomar, inclusivamente o de apresentar listas próprias nas eleições autárquicas. E para isso é preciso arrumar a casa, fortalecer os alicerces da casa, estar presente em todas as freguesias, estar próximo da população, estar próximo dos gondomarenses, saber quais é que são os seus problemas, acompanhar de perto aquilo que se passa no concelho e em cada uma das freguesias, e ter o CDS nas últimas estar mais dinâmico. O CDS nas últimas eleições foi com o PSD às eleições autárquicas. Sim. E da coligação, o único que tem presença é o Rafael Amorim como líder da coligação. O CDS está um bocado, mesmo nas freguesias, está um bocado esbatido, e não só. Não aparece. Permita-me fazer só... Acho que o CDS tem que estar. Por esta razão, porque ao longo dos anos o partido em Gondomar, a conselhia em Gondomar, não trabalhou bem a questão autárquica. E eu falo isto à vontade, e o António Aguiar sabe, porque eu sempre falei... Sempre falei disto. Sempre um bom camarada. Sempre falei disto. Eu sou muito amigo do António Aguiar, ele vai fazer parte da minha equipa. Agora, acho que efetivamente tem que haver uma renovação da equipa, tem que haver novas ideias e tem que haver efetivamente uma dinâmica diferente dentro da conselhia. E aquilo que é preciso fazer, que nunca foi feito na conselhia de Gondomar, é efetivamente este trabalho de casa. Ou seja, arrumar a casa, fortalecer os alicerces. A questão das presenças nas freguesias tem a ver com aquilo que eu defendo há anos dentro do partido e tenho dito. É preciso criar núcleos nas freguesias. Quando não temos autarcas, temos que ter núcleos nas freguesias para acompanhar, porque temos um concelho que vai desde de Melros, que faz fronteira com Penafiel, até Rio Tinto, que faz fronteira com o Porto, e temos uma malha rural e uma malha urbana. Temos duas realidades completamente distintas. Por isso, tem que haver um acompanhamento bastante forte por parte da conselhia e por parte da Comissão Política Conselhia. E aquilo que eu me proponho é, efetivamente, nos próximos 2 anos, não digo que... Pedro, vou cortar a palavra, porque agora, para terminarmos, estamos a 1 minuto e meio do final. Eu tenho uma... Vou pedir, diga. Para além de acabar aquilo que tenho a dizer, depois que me falem 2 pontos, um ponto positivo e um ponto negativo de Gondomar. Mas acaba lá o seu raciocínio relativamente às suas propostas para a Conselhia de Gondomar. Eu... Dei-me, porque faz parte da minha cultura e eu não gosto de passar cheques em branco. Elaboramos um manifesto eleitoral com propostas para o Conselho, para Gondomar
e para a Conselhia. Isto é uma candidatura, evidentemente, à Conselhia, não é uma candidatura autárquica. Eu espero tentar, e aquilo que está aqui vertido são propostas objetivas e acho que são execuíveis. Vamos tentar executar grande parte do que está aqui. Se eu conseguir executar 60% ou 70% do que está aqui, eu fico contente. Isso significa que daqui por 2 anos e meio temos um CDS muito mais forte, capaz de ir sozinho a autárquicas ou em coligação e numa coligação muito mais forte, porque com outro tipo de presença. Que é positivo tem o Gondomar nos seus últimos tempos que me tenha eu em negativo? Quero 1 ponto ou 2 pontos? 1 ponto negativo. Mas rápido. A questão da dívida à EDP foi mal gerida. Um ponto positivo. A construção do parque urbano de Rio Tinto. Muito obrigado. Foi um prazer ter cá o Pedro Carvalho. Eu é que agradeço, Joaquim. O futuro candidato. O futuro não, candidato. Não é futuro, é já hoje. É já. Não sei se vai aparecer mais alguém. Hoje, não sabemos. É candidato à Conselhia do CDS e, portanto, a quem eu manifesto os meus desejos de sucesso nessa candidatura. Foi um prazer enorme ter aqui o Pedro. Eu é que agradeço. Disponha. Até uma próxima. Muito obrigado. Espero que seja como Presidente da Comissão Política Conselhia, mas já acabou com também eu.